Gênesis capítulo 12, versos 1 a 3. Nós estamos aos domingos numa série sobre família. E nós temos um testemunho muito lindo, que claro, eu pedi autorização para poder compartilhar de uma forma genérica, somente para que você possa entender um pouco daquilo que Deus pode fazer. Domingo nós demos início a essa série e nós pregamos uma palavra. Mas só que na semana passada, Vanessa e eu estávamos viajando e eu recebi uma mensagem de uma mulher, que ela disse: pastor, a minha mãe é sua ovelha e estamos passando por um problema muito sério. E eu sou advogada e eu não quero entrar na justiça contra minha mãe. Eu disse: minha filha, não faça nada antes de conversar comigo. Marquei um horário com ela terça-feira agora passado e ela entra na minha sala chorando. Eu disse: o pau deve ter quebrado antes dela ter vindo para cá. Eu disse: diga, minha filha. Ela disse: pastor, eu achei que hoje iria vir aqui para resolver um problema com o senhor, mas na verdade eu estou vindo aqui para te agradecer. Eu disse: é mesmo? Por quê? Ela disse: porque eu não sei o que é que aconteceu domingo aqui na igreja, mas a minha mãe, quando voltou para casa, fazia tempo que ela não me tocava, e ela chegou, encostou em mim e disse: filha, eu queria te pedir perdão por tudo aquilo que eu fiz que nos distanciou e que magoou você. E ela disse que as duas sentaram e foram ali desde a infância, uma pedindo perdão à outra e trazendo cura um para o coração da outra. Você pode glorificar o nome de Jesus nessa manhã? Amém? O que hoje eu quero falar com vocês é sobre patriarcas deste século. Nós entendemos que o patriarca, que a matriarca, é aquela figura que todos nós temos ou deveríamos ter na nossa família. Existem famílias em que a estrutura é patriarcal. Existem famílias que a estrutura é matriarcal. Existem outras famílias que são ambas as figuras. Os dois estão presentes. Nós muitas vezes, quando ouvimos esse termo patriarca, matriarca, talvez nos lembremos ou associemos essa figura a uma figura autoritária. Mas isso não é verdade. Ser um patriarca é ser uma figura, sim, de autoridade. E é necessário existir essa figura dentro dessa estrutura chamada família. Se falta essa figura que não representa medo, mas nos dá temor, essa figura que não exerce abuso, mas representa limite, quando falta essa figura, a nossa família fica desguarnecida e vulnerável. Esse é o grande perigo das famílias deste século, desta geração. Porque são famílias e estruturas em que nós encontramos pais se nivelando ao nível de filhos e se relacionando como amigos e como parceiros e como iguais. E você não foi chamado para ser amigo do seu filho. Os amigos dos seus filhos, deixe que eles mesmos vão escolher. O propósito que você tem sobre a vida do seu filho e sobre a vida da sua filha está na sua paternidade e na sua maternidade. E se você deixa de exercer a sua paternidade
E se você deixa de exercer a sua maternidade, esse filho crescerá de uma forma disfuncional, tendo a sua identidade equivocada, porque lhes falta uma referência essencial para a clareza de entendimento durante a sua jornada aqui na terra. Alguns de nós que estamos aqui sabemos a falta que faz a figura de um pai. Às vezes não é porque o pai morreu, nem é porque o pai saiu de casa, mas é porque o pai não esteve presente. Nem esteve presente na presença, nem esteve presente no afeto, nem esteve presente na provisão, nem esteve presente na proteção, nem esteve presente no exercício do seu sacerdócio. Quando nós olhamos para um patriarca, nós identificamos e sabemos quem é. Porque aquela é a figura de autoridade que nós temos sobre nós. Talvez eu estou falando aqui com alguns que estão em formação ou com alguns que já estão no exercício do seu patriarcado. E ser patriarca não é ser detentor de um título, mas é assumir uma posição que vai requerer de você uma responsabilidade maior do que de todos os outros, porque você servirá como um para-raio na sua família. Todo problema vai parar em você. Toda decisão para toda decisão será buscada a sua validação. Para toda pessoa que precisa de uma direção ou de um conselho, essa pessoa chegará a você para te fazer uma pergunta. E eu sei que muitas vezes isso rouba de nós o nosso descanso, o nosso comodismo, o nosso conforto. Mas ser patriarca sobre uma família, estar na cobertura de uma família, assumir essa posição sobre uma família, é ser canal da bênção de Deus para a família de agora e para as gerações que virão através de você. É por isso que todos nós precisamos olhar para a nossa própria vida, para o nosso coração e para a nossa estrutura familiar e nos perguntarmos de uma forma sincera: qual é a posição que eu tenho assumido sobre os meus filhos, sobre os meus netos, sobre os meus sobrinhos, sobre os cônjuges dos meus filhos, sobre todos os meus parentes, porque muitas vezes o patriarca não se limita somente à sua família nuclear. Às vezes as ramificações de toda a nossa família, os nossos parentes, ao identificarem que você é um patriarca, recorrerão a você muitas vezes para que você os ajudem a resolver problemas, conflitos e dilemas pelos quais eles estão passando. E não existe exemplo melhor para nós usarmos nessa manhã do que o exemplo do nosso patriarca, do nosso pai na fé, chamado Abraão. Gênesis 12, versos de 1 a 3 diz: então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você, eu quero que você coloque a mão assim no coração, e eu quero que você tenha fé para fazer essa declaração nessa manhã. Diga: por meio de mim,
Não, eu quero que você faça com mais força e fé. Diga: por meio de mim. Diga: a partir de mim. Este é o segredo do patriarcado. As feministas de plantão me desculpem, mas eu vou usar o termo patriarca como termo genérico, tanto para a figura paterna quanto para a figura materna. Nós estamos vivendo um tempo ridículo, em que os discursos nós precisamos usar esclarecedor ou escurecedor, para que ninguém se sinta preterido ou ofendido. Irmãos, que ridículo. Vamos ser seres humanos mais simples e com a mentalidade saudável, amém ou não? Amém. Vamos ter uma vida em paz e não mexer naquilo que sempre deu certo até agora. A gente vai começar a mexer com coisa que vai começar a nos atrapalhar muito. Este é o vínculo que Deus cria com Abraão. O Senhor chega para Abraão e diz para ele: eu quero fazer algo através de você. Eu quero manifestar o meu poder através da sua vida. Eu tenho um plano específico para você. Eu tenho um propósito estabelecido sobre os seus dias. Eu estou te chamando para ser uma pessoa fora do comum. Eu estou te chamando para que você assuma uma posição incomum diante de todas as outras posições. Eu quero fazer algo por meio de você. Eu quero gerar algo por meio de você. Eu quero fazer com que algo seja conduzido através de você. Eu quero me manifestar através da sua vida. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. O que é ser um patriarca? Ser um patriarca é ser uma figura de autoridade sobre uma família, sobre uma tribo, sobre um clã. É ser o ponto de início da formação e organização de uma nova família, de um novo povo e de novas gerações. É alguém que exerce liderança, conserva tradições, estabelece os limites, que é fonte de direção, de conselho e é a mão que aponta para o destino. Ser um patriarca é ser aquele que firma as estacas e reafirma os marcos da área do seu lar e da sua família. E quais são as características de um patriarca? As características de um patriarca é a presença marcante, é a voz de autoridade, é a fonte de direção, de conselho e de sabedoria presente na estrutura familiar. É alguém que é o provedor, que é o protetor, alguém que reafirma e nos lembra dos nossos valores, que conserva as tradições, que está nele a validação das decisões dos demais, que está com ele a aprovação dos relacionamentos e das alianças. É aquela pessoa sobre a qual reside e está uma graça especial sobre a sua vida. Ser patriarca não necessariamente é ser o mais velho da família. Velhice por si só não representa nada. Tem muita gente que envelhece cronologicamente, mas continua imaturo na sua alma, nas suas emoções e na sua mentalidade. O Senhor, através de tantas situações, está conduzindo você para o caminho do amadurecimento das suas emoções, do amadurecimento da sua alma, do amadurecimento da sua mente, do amadurecimento da sua fé, para que você não pare por qualquer coisa, porque um patriarca não pode se ofender com qualquer coisa.
Um patriarca não pode sair da sua posição porque o fulano ficou de biquinho por causa de um não que você deu. Um patriarca é aquele que fala não e o não está dado. Você não gosta hoje do não, mas esse não lá na frente vai se revelar em proteção, em provisão, em resguardo daquilo que vale mais, que é o propósito de Deus na sua vida. Nós queremos ganhar a simpatia dos nossos filhos. Nós queremos ganhar a simpatia dos nossos parentes e por causa disso nós fazemos concessões que não podemos fazer, porque nós acabamos liberando acesso para coisas e pessoas que não podem entrar na estrutura na qual vivemos, porque isso representa risco. Pode parecer não tão arriscado hoje, pode parecer não tão ofensivo hoje, pode parecer não tão grave hoje, pode parecer não tão preocupante hoje, mas o problema é que nós temos vivido como se só tivéssemos o hoje e que a nossa vida não passasse do agora. É por isso que nós nos preocupamos tanto com a nossa autossatisfação e com o cumprimento daquilo que é desejo do nosso coração. O patriarca é aquele que tem visão de futuro, que está enxergando além do hoje, que está antevendo, que está prevendo situações e circunstâncias para poupar a família. Às vezes você reclama, parece que todo mundo só me preocupa quando precisa de alguma... Parece que as pessoas só me procuram quando precisam de alguma coisa. Essa é a figura do patriarca. Não reclame da posição que Deus tem estabelecido você. Ele quer fazer algo através da sua vida e Ele precisa promover algumas coisas que vão inquietar a sua alma e que vão trazer um profundo desconforto para os seus dias, porque você está num processo de formação. Você precisa ser alguém curado, você precisa ser alguém firme, a autoridade precisa ser confirmada através dos seus passos e não através das suas palavras. As suas palavras somente confirmarão quem você é. Quem você é. Muitas vezes nós falamos que somos algo que na verdade não somos na nossa vida, no nosso cotidiano, na prática dos nossos dias. Preste atenção, você que é pai, você que é mãe, você que tem a pretensão de ser pai e mãe, de gerar uma família, ocupe o lugar que Deus tem para você e não saia dessa posição, porque existem bênçãos da parte do Senhor que somente fluirão através da sua vida. Quantos estão entendendo? Pode dizer amém nessa manhã? 3 funções de um patriarca. Gênesis capítulo 14, versos 12 a 16. Levaram também Ló, sobrinho de Abraão, e os bens que ele possuía, visto que morava em Sodoma. Mas alguém que tinha escapado veio e relatou tudo a Abrão, o hebreu que vivia próximo aos carvalhos de Manre, o amorreu. Manre e seus irmãos, Escol e Aner, eram aliados de Abrão. Quando Abrão ouviu que seu parente fora levado prisioneiro, mandou convocar os 318 homens treinados, nascidos em sua casa, e saiu em perseguição aos inimigos até Dan. Atacou-os durante a noite em grupos e assim os derrotou,
perseguindo-os até Obá, ao norte de Damasco. Recuperou todos os bens e trouxe de volta seu parente Ló, com tudo que possuía, com as mulheres e com o restante dos prisioneiros. Uma primeira função que um patriarca tem é que ele se coloca como aquele que provê proteção ou resgate para aqueles que são seus. Nós conhecemos a história e sabemos que quando Deus fala com Abraão para que ele saia da casa dos seus pais e da sua terra e vá para a terra que Deus lhe mostraria, a palavra do Senhor nos relata que ele leva consigo o seu sobrinho órfão chamado Ló. Só que o tempo passa. E por falar em tempo, já são 12:05. Quem me dá mais um minuto, levanta a mão, por favor. Amém. Daqui a pouco eu libero vocês para o almoço. O tempo passa. E o problema de não obedecermos a Deus naquilo que Ele nos diz, é justamente o tempo que se revela em dificuldades e em situações desnecessárias na nossa vida. Porque o Senhor diz, saia do meio dos seus parentes, e Abrão, eu falei um monte de gente aqui, e Abrão leva consigo alguém que ele não deveria ter levado. E ele coloca dentro dessa história alguém que não deveria fazer parte dela. O tempo passa, Abraão enriquece, Ló vai crescendo e também vai enriquecendo, até que a terra não suporta os dois rebanhos, o rebanho de Abrão, o rebanho de Ló e os servos de cada um, que começam a ter atrito entre eles. É quando Abrão chega para Ló e diz, escolha para onde você quer ir. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. É quando Ló levanta os olhos, vê as campinas do Jordão Verde e decide ir em direção a essa terra que na verdade era Sodoma e Gomorra. 5 reis invadem esta terra e leva cativo Ló com sua família e com tudo que possuía. Alguém foge da situação, conta para Abrão, e Abrão, por causa da pessoa que ele era e daquilo que Deus havia falado com ele, ele reassume a sua posição. Ele não fica ressentido por causa da discussão que houve lá atrás, ele não fica magoado, porque patriarca não perde tempo com rancor. Ele se levanta, pega 318 guerreiros e vai atrás do seu sobrinho, resgata o seu sobrinho, as suas mulheres e tudo o que possuía, porque Deus queria fazer algo através dele. Deus quer fazer algo na sua família através de você. É por isso que você não pode dar ouvidos àquilo que as suas emoções falam. É por isso que você não pode perder tempo com rancor e com mágoa, porque gente do coração dolorido não pode ser canal da bênção de Deus. Porque essa pessoa acaba retendo a bênção por considerar que o outro não merece. Ele não merece. Então eu não vou abençoar. O patriarca é um canal desentupido, é um canal desimpedido, é por onde flui a bênção de Deus sobre quem Deus deseja abençoar. Quantos estão aqui e querem ser canal da bênção de Deus sobre a sua família? Levante a sua mão para o alto nessa manhã e diga glória a Deus nesse lugar. Segunda função, Gênesis 21,
versos 22 a 27, 29 a 34, diz que naquela ocasião, Abimeleque, acompanhado de Ficol, comandante do seu exército, disse a Abraão: Deus está contigo em tudo o que fazes. Agora jura-me diante de Deus que não vais enganar-me nem a mim, nem a meus filhos e descendentes. Trata a nação que te acolheu como estrangeiro com a mesma bondade que te tratei. E respondeu Abraão: eu juro. Todavia Abraão reclamou com Abimeleque a respeito de um poço que os servos dele lhe tinham tomado à força. Mas Abimeleque lhe respondeu: não sei quem fez isso, nunca me disseste nada, e só fiquei sabendo disso hoje. Então Abraão trouxe ovelhas e bois, deu-os a Abimeleque, e os dois firmaram um acordo, pelo que Abimeleque lhe perguntou: que significam estas 7 ovelhas que separaste das demais? E ele respondeu: aceita essas 7 ovelhas de minhas mãos como testemunho de que eu cavei este poço. Por isso aquele lugar foi chamado Berseba, porque ali os dois fizeram um juramento. Firmado esse acordo em Berseba, Abimeleque e Ficol, comandante das suas tropas, voltaram para a terra dos filisteus. Abraão, por sua vez, plantou uma tamargueira em Berseba e ali invocou o nome do Senhor, o Deus eterno, e morou Abraão na terra dos filisteus por longo tempo. Além do patriarca ser uma pessoa que provê proteção para a sua estrutura familiar, o patriarca também é aquele que se torna alguém que valida alianças e relacionamentos. Eu não sei se dentro da sua casa você tem alguém que quando você leva um amigo, uma amiga, essa pessoa bate o olho nesse amigo e nessa amiga, e quando esse amigo e essa amiga vira as costas da sua casa e vai embora, ele ou ela te chama e diz: ó, esse fulano aí, não anda junto com ele. Me dizes com quem anda, que eu direi quem és. Quantos já ouviram isso? Pode dizer amém? Amém. Eu sei que Deus fala lá na sua casa também. Quando você leva um pretendente, a namorada ou namorada para sua casa, e a matriarca ou o patriarca bate o olho, e Deus dá um dom na hora, instantâneo, de revelação raio-x. E quando a bonita ou o bonito vai embora, ele diz: isso não presta nem para limpar teus sapatos. Quantos já ouviram isso? Pode dizer amém? Eu sei que Deus está agindo na sua família também. É a voz que a gente respeita. Às vezes não é a voz que a gente gosta de ouvir, porque muitas vezes vai contra aquilo que a gente quer. É porque o compromisso de um patriarca não está com o nosso prazer, mas está com a nossa continuidade, está com o propósito que Deus tem para a nossa vida. É por isso que muitas vezes não vai concordar com aquilo que você deseja, mas vai continuar te apontando o destino. Permaneça, continue. O não de hoje representa um sim lá na frente. Era isso que Abraão acabou se tornando. Um líder também político, alguém que não somente dava início a relacionamentos, mas sabia manter os relacionamentos que começava. Tem muita gente que é boa para dar início a relacionamento e se torna amigo de infância na primeira vez que vê. Na primeira troca de mensagem de WhatsApp que fala: eu já mamei na teta da sua mãe, você mamou na teta da minha mãe, nós somos amigos desde a maternidade. Mas com o passar do tempo,
Ao longo das dificuldades e circunstâncias, o que acaba acontecendo é um rompimento. Através da sua vida, o Senhor deseja trazer proteção para a sua família. E o Senhor deseja guardá-la de tudo e de todos aqueles que representam risco para o propósito dele, para o seu lar. Preste atenção, querido, você é o guardião do seu lar, você é o protetor da sua família, é você que se coloca na frente e diz: daqui não passa, aqui não entra, isso não vai mais continuar acontecendo aqui dentro. Quantos recebem, pode dizer amém? Amém. Terceiro e último, Gênesis 17. Quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você, e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Abraão prostrou-se com o rosto em terra, e Deus lhe disse: de minha parte, esta é a minha aliança com você. Você será o pai de muitas nações. Não será mais chamado Abrão, seu nome será chamado Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Eu o tornarei extremamente prolífero, de você farei nações, de você procederão reis. Estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você e os seus futuros descendentes, para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Toda a terra de Canaã, onde agora você é estrangeiro, darei como propriedade perpétua a você e a seus descendentes, e serei o Deus deles. De sua parte, disse Deus a Abraão: guarde a minha aliança, tanto você como os seus futuros descendentes. Esta é a minha aliança com você e com eles, aliança que terá que ser guardada. Todos os do sexo masculino entre vocês serão circuncidados na carne, e terão que fazer essa marca, que será o sinal da aliança entre mim e vocês, da sua geração em diante. Levante a sua mão direita para o alto nessa manhã. Eu quero que com toda a autoridade e com toda a fé, você declare isso sobre a sua vida, sobre a sua família e sobre as gerações que você não verá, mas que Deus alcançará com a bênção dele. Diga: da minha geração. Diga mais uma vez, diga: da minha geração em diante, a aliança do Senhor permanecerá. Diga: a bênção do Senhor continuará. Levante a sua mão e diga: as minhas gerações são benditas do Senhor. Diga: eu abençoo os meus filhos, os filhos dos meus filhos e todos os filhos que virão após mim, no nome de Jesus. Se você crê e recebe, diga amém. Além do patriarca ser aquele que protege, além do patriarca ser aquele que valida, o patriarca também é aquele que conduz a sua família na aliança que ele tem com o Senhor. Porque todos que olham para ele enxergam nele um homem de Deus. É para ele que nós pedimos oração.
É para ela que nós recorremos e diz: coloca a mão na minha cabeça e ora por mim. É para eles que nós damos a nossa mão e dizemos: me dê a sua bênção, a benção. E a gente beija a mão. Eu chego para o meu pai e digo: benção, pai. Vanessa chega para o pai e para a mãe dela e diz: benção, mãe, benção, pai. E eles dizem: Deus te abençoe, meu filho. Deus te abençoe, minha filha. Sabe por quê? Ser patriarca é ser alguém que dá continuidade. É através de mim, não para somente em mim, não é somente para mim, mas é através de mim que flui a bênção de Deus sobre o meu lar e sobre as gerações que virão através de mim. Essa mensagem é uma mensagem de instrução e de alerta para você que deseja fazer do seu lar Disneylândia. Não, não é. Onde os sonhos se realizam. Não, não é. Na casa do patriarca tem dilema, tem problema, tem situações difíceis que complica a posteridade, mas não deixa de ter a bênção de Deus, não deixa de ter a presença de Deus, não deixa de ter a proteção de Deus, não deixa de ter o favor de Deus. Porque Deus escolheu fazer algo através de você. Se coloque de pé, por favor.